De acordo com o tempo entre o momento da compra e o momento da venda de uma ação, as operações são denominadas de formas diferentes, que é o que veremos nessa aula. As duas operações mais importantes são day trade e posição. Day trade, né? Explicando um pouquinho o termo em inglês, né? Day significa dia e trade significa negociar ou negociação. Então, day trade seria uma negociação intradiária, né? É uma operação que é aberta e fechada no mesmo dia. Já a posição é qualquer outra operação que é aberta e fechada em dias diferentes, tá? O termo trade e suas variações, enfim, que a gente vai dar mais um exemplo, elas são muito utilizadas principalmente na análise técnica. Por exemplo, o trader é aquele que opera com bastante frequência, né, que faz muitos trades. Então, o trader é aquele que opera com bastante frequência, utilizando, né, normalmente aí a análise técnica, certo? E detalhando ainda mais as operações com mais de um dia de duração, né, ou seja, as operações que não são day trade, temos as operações de swing trade, que duram dias ou poucas semanas, o position trade, que normalmente dura semanas ou poucos meses, e a estratégia buy and hold, né, que significa comprar e segurar, que pode durar vários meses ou até muitos anos. E essa estratégia, né, por ser aí mais focada no longo prazo, ela costuma ser mais utilizada na análise fundamentalista, certo? E voltando na definição de day trade e posição, né, puramente nessas duas que eu falei que são mais importantes, né, não considerando swing trade, position trade e buy and hold, né, puramente day trade e posição, incluímos aí um conceito muito importante, né, que é o de liquidação, que é basicamente a troca de ações por dinheiro, né? Se você compra, você dá o dinheiro e recebe ações, e se você vende, você dá as ações e recebe o dinheiro, certo? Então, nas operações de posição, existe liquidação física e financeira, porque além do fluxo financeiro, né, para o pagamento, alguém vai estar pagando, né, para o outro, vai haver a transferência da posse das ações aí de um investidor para o outro, certo? Por isso aí que é física e financeira. Já no day trade, não há liquidação física, tá? Porque o investidor ficou com a imposta das ações, né, por menos de um dia. Então só vai haver aí a liquidação financeira, tá? A depender do lucro ou prejuízo, né, que ele teve com a operação. E o prazo para liquidação tanto física quanto financeira é de 3 dias úteis após o dia da operação, tá? Que é chamado aí de D mais 0, às vezes só D. Então a liquidação ocorre em D mais 3, né? Ou às vezes também chamado de D3, que justamente aí representa os 3 dias úteis após a operação, tá? Então basicamente aí o débito ou crédito vai ocorrer 3 dias úteis depois, tá? Então um exemplo simples, se você tem 10 mil reais em saldo, faz uma operação de compra de 10 mil, o valor só vai ser debitado da sua conta depois de 3 dias úteis, né? No caso de venda, se você fosse vender 10 mil em ações, os 10 mil só seriam creditados aí na sua conta também 3 dias úteis depois, tá? Só que normalmente a corretora já identifica essas operações e já faz a projeção no seu saldo. Então, apesar de você ter 3 dias úteis aí para fazer o pagamento das ações que comprou, né, no caso de compra, é importante já ter esse valor em conta, porque pode ser até que você acabe esquecendo, enfim, aí acabe tendo problemas com isso, tá? Então, o mais recomendado é você já ter esse dinheiro em conta, beleza? E isso é o padrão para as operações de posição de ações, de que o volume que eu vou comprar é o que eu preciso ter de saldo mínimo, já que vai haver a liquidação física e financeira, né? Para as operações de day trade de ações, há uma particularidade. Como já vimos que só há liquidação financeira e ela só ocorre de acordo com o resultado de todas as operações do dia, ou seja, se eu tiver um prejuízo de R$500 hoje, né, em todas as operações de day trade, e daqui 3 dias vai ocorrer a liquidação financeira apenas desse resultado, então vai ser debitado aí esses R$500 do meu saldo em 3 dias. Mas isso foi o resultado financeiro do que eu tive. Mas e quanto ao volume de negociação que eu fiz?
O que define o quanto eu poderia negociar, já que não há liquidação física? É aqui que entra o conceito de garantia, para evitar que sejam feitas operações sem saldo nenhum e, em caso de prejuízo, para evitar que o investidor fique com um saldo negativo, o que gera juros e multa, ok? E aí a garantia pode servir para outros tipos de operações, como no caso de operar vendido, na modalidade de posição, mas a gente vai focar só no caso de day trade, tá? Então, em um bom home broker, vai haver a informação do valor exato da garantia necessária para todas as operações que você fizer, já que no início da operação não tem como ele saber se vai ser day trade ou não, né? Você está abrindo a operação hoje, ele não sabe se você vai encerrar ela hoje ou amanhã, enfim, ou daqui 10 anos, né? Então, ele já calcula automaticamente para você. Então, pegando um exemplo para Petrobras, se fôssemos fazer day trade, vendo um exemplo prático aqui, operando R$ 3.242, vemos que usamos apenas R$ 324,20 de garantia. Então, se temos R$ 3.242, na verdade, para esse caso específico, a gente pode operar R$ 32.420, que aí sim a gente vê aqui que está sendo usado como garantia os 3.242 que a gente tinha, ok? Ou seja, a gente pode operar um volume de 10 vezes a mais do que temos em saldo, certo? A gente tinha 3.200, vai operar 32.400, 10 vezes mais. E essa condição de operar mais do que temos é o que chamamos de operar alavancado, né? É o que chamamos de alavancagem. E isso possibilita lucros maiores, mas também prejuízos maiores, ou seja, aumenta o risco da operação. Em quantas vezes a gente pode operar alavancado, aí, né, que no caso que a gente deu o exemplo de 10 vezes, o quanto que você pode operar alavancado depende da corretora e da ação em questão, mas normalmente aí, quanto mais volume de negociação e menos volatilidade a ação tem, o papel tem, mais alavancagem é permitida, ok? Mas, para quem está começando, o mais recomendado é não usar alavancagem. Na verdade, abordaremos com detalhes o assunto de gerenciamento de risco futuramente, onde naturalmente não operamos alavancado, já que é algo bastante arriscado, mas é importante você conhecer a expressão e o funcionamento, ok? Nas aulas anteriores, quando eu falei do gráfico de linha, eu comentei que ele é mais fácil de usar para ver topos e fundos, e é isso que veremos nessa aula. Como já foi possível observar em qualquer tipo de gráfico que vimos, os preços de qualquer ativo do mercado financeiro não se movimentam em linha reta, né? Mas sim em zigue-zague, certo? Às vezes de lado, mas na maioria das vezes ou subindo ou caindo, no que chamamos de tendência, ok? Além disso, já vimos que num ciclo completo de preços, se o papel estiver subindo, existe um grande movimento de alta e um movimento forte de baixa, mais menor, né, do que o movimento de alta, e o contrário se o papel estiver em tendência de baixa, né, se o papel estiver caindo. E esse movimento menor em oposição ao maior ocorre principalmente como consequência do movimento de realização de lucros, que é o que chamamos de correção, certo? E são justamente esses zigue-zagues dos preços que acabam formando os topos e os fundos nos gráficos, que no gráfico de linha se formam exatamente quando a linha muda de direção. Então aqui a gente pode ver mais um exemplo de um gráfico de linha, começando aí a identificar os topos, né, os topos e os fundos, que como a gente já viu, é quando o gráfico muda de direção. A gente consegue ver facilmente aqui os topos e os fundos, e a gente consegue ver que sempre após um topo tem um fundo, e após um fundo tem um topo. Ele está subindo, ele tem que cair, ele faz um topo. Então, se ele está caindo, depois ele sobe, ele faz um fundo e assim por diante. Então, sempre os topos e fundos se revezam entre si. Então, sempre após um topo há um fundo
e após um fundo a um topo, a grande questão é como um topo está em relação ao topo anterior e como um fundo está em relação ao fundo anterior. Analisando isso, a gente pode ver super fácil a tendência de preços de um ativo. Então, se os topos e fundos forem ascendentes, a tendência é de alta. Se forem descendentes, a tendência é de baixa. E se não se encaixarem nesses casos, o gráfico estará andando de lado, ou seja, estará sem tendência. O que chamamos também, às vezes, de congestão. E no exemplo aí que acabamos de dar, os topos e fundos estão descendentes. Então, há uma tendência de baixa, certo? Topos e fundos descendentes. Já nesse outro exemplo, podemos ver que os topos e fundos estão ascendentes. Então, há uma tendência de alta, ok? E aqui é possível ver que os topos estão caindo, enquanto os fundos se mantêm mais ou menos no mesmo local, certo? Representado aqui por essa linha vermelha. No caso da congestão, é comum que tanto os topos quanto os fundos se mantenham numa mesma linha, como dá para ver aqui nesse exemplo, né? E isso forma um padrão gráfico que a gente vai começar a ver com detalhes na próxima aula. E essa análise dos topos e fundos é bem interessante de se fazer em tempo real para ver a formação de uma tendência e aproveitar um excelente momento para montar uma posição. Afinal, como a gente já viu, o objetivo do analista técnico é apenas surfar uma tendência que está se formando. Não apenas, né, mas em grande parte, né, depois a gente vai ver algumas particularidades. Então, o objetivo é surfar uma tendência que está se formando ou já formada. E o momento exato de formação de uma tendência é quando é formada uma figura que chamamos de pivô, que pode ser de alta ou de baixa. O de alta se forma quando há fundos ascendentes e o preço acaba de subir acima do topo anterior. E o pivô de baixa se forma quando há topos descendentes e o preço acaba de cair abaixo do fundo anterior, ok? Analisando então exemplos reais, é possível ver facilmente a formação dessas figuras e, consequentemente, de uma nova tendência. Então, aqui no pivô de alta, certos fundos ascendentes e o preço acaba de passar pelo topo. E aqui, num pivô de baixa, os topos descendentes e o preço acaba de passar pelo fundo intermediário. É importante repetir que tudo isso é uma análise estatística e não apresenta 100% de acerto, mas a margem é bastante interessante. Beleza? E a moral da história é: o pivô já é a primeira figura gráfica que já serve de sinal para montar operações, e nas próximas aulas veremos outras figuras